Mensagem que salva. O tema é esse: presença da Bíblia e das primeiras igrejas evangélicas em Londrina. Eu queria falar um pouco de como tudo começou. Eu disse hoje de manhã que Londrina está entre as 10 cidades mais evangélicas do Brasil, segundo os institutos de pesquisa. Claro, percentualmente, né? Londrina tem quase 600 mil habitantes. Comparada a Londrina com outras cidades do Brasil, está entre as 10 mais evangélicas. A gente anda pelas ruas e a gente vê quantidade de templos, não é isso? Comunidades. Às vezes um templo do lado do outro. É uma presença evangélica muito visível. E às vezes a gente não tem noção de como tudo começou. Como é que surgiu tudo isso? Então, eu vou nessa noite reservar a primeira década. O que aconteceu com Londrina na primeira década? Quais igrejas chegaram aqui primeiro? Como chegaram? Como é que elas iniciaram aqui o seu trabalho? Londrina está caminhando para o centenário. É uma cidade muito nova. Estamos aí com 88 para 89 anos de emancipação política. Mas temos o chamado Marco Zero, que é de 1929. Então, daqui aí, 6 anos e pouco, nós devemos chegar já aí ao centenário de Londrina, da chegada das primeiras famílias aqui. Então, é muito oportuno a gente começar a lembrar desses primeiros começos, como que tudo começou. E a igreja hoje aqui, que celebra 45 anos, é parte dessa história. E a gente vai ver daqui a pouco que ela é filha também, de todo esse passado aí. Eu queria começar lendo esse texto, que me parece muito oportuno, está no Apocalipse. 2 versículos aqui do capítulo 7, quando o apóstolo diz: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Deixei em destaque ali: de todas as nações e tribos e povos e línguas. O pastor Daniel falou agora há pouco que Londrina é esse lugar de encontro de povos, nações, línguas, grupos migrantes que vieram de interior de São Paulo, Minas, Nordeste. A gente vai ver daqui a pouco. Londrina recebeu 32 etnias diferentes na sua formação histórica. Isso em 2 décadas. Uma torre de Babel se encontrou aqui, Grupos dos mais diversos lugares. Os japoneses estão aqui, A gente está falando aqui da família Fujimura. Muitos japoneses vieram para cá, italianos, alemães, judeus aqui em Rolândia, enfim, poloneses em Cambé e assim por diante. Então, Londrina é um lugar de encontro. Em menos de 100 anos, várias partes do Brasil se encontraram aqui. Muitos Brasis estão aqui. A igreja aqui é um pequeno retrato dessa diversidade. Então, eu vou falar um pouquinho como é que tudo isso se formou, Tribos, povos, línguas e nações. E nessa minha fala, eu vou destacar alguns personagens que marcaram a história da igreja evangélica em Londrina. Vejam ali, o empresário, nós temos empresários aqui, nessa noite, certamente. A mulher, o negro, o indígena, o leigo e o agricultor. Existem outros, mas esses são personagens que marcaram a história da formação de Londrina. Eu vou começar com o primeiro ponto aqui, falando do empreendimento empresarial, e aqui entram os empresários ingleses, que decidiram fundar essa cidade. Vamos lembrar, Londrina significa Pequena Londres, filha de Londres, batizada assim, em homenagem aos ingleses que vieram para cá e fundaram tudo isso. Como é que se deu? Em 1923, portanto, vejam só, há um século, veio uma comitiva inglesa, a convite do governo brasileiro, para negociações financeiras, econômicas. O Brasil precisava acertar dívidas com os ingleses tinham interesse em investir na estrada de ferro, que vinha de São Paulo, já tinha chegado até Ourinhos, estava chegando, estendendo-se até Cambará, e posteriormente Jataizinho. Então, havia um interesse de investimento financeiro aqui, na construção de ferrovia. Mas não só isso, os ingleses queriam plantar algodão. As indústrias têxteis da Inglaterra, pela Revolução Industrial, precisavam de matéria-prima, o algodão, abastecer a produção de tecidos.
E as terras férteis do norte do Paraná, evidentemente, chamaram a atenção. É um lugar estratégico para se plantar algodão. Então, essa comitiva veio e chegou a São Paulo. E lá de São Paulo, alguém disse, olha, vocês precisam visitar o Paraná. Aí explicaram mais ou menos onde é que ficava o Paraná. E um deles, né, Lord Lovat, que era um daqueles empreendedores, ele disse, eu vou então ao Paraná. E aí veio, parou na cidade de Cambará, aí mais perto da divisa de São Paulo, ficou hospedado numa fazenda ali. Aí mostraram uma fazenda enorme para ele, ofereceram essa fazenda para ele, comprar e fazer ali, né, o plantio de algodão que ele buscava. Ele já estava até planejando, daqui ia construir a casa, fazer as coisas naquela fazenda. Aí alguém disse, olha, mas tem um outro lugar muito interessante também. É um pouco para frente. Acho que não contaram tudo para ele como é que era para chegar aqui, né? Para ele não desistir. Mas disseram, olha, você vai chegar de trem, você consegue chegar até próximo ali, né? E depois de Jataizinho, você já vai conseguir pelo menos ver a mata verde que existe lá. E ele veio. E chegou até Jataizinho, não teve coragem de atravessar o rio Tibagi, resolveu dormir lá mesmo, em Jataizinho. E de lá mostraram para ele tudo, e ele retornou. Ao chegar na Inglaterra, ele disse, eu não tenho dúvidas, vamos investir nessa região, que hoje é o norte do Paraná, hoje é a região de Londrina. E aí houve a criação da Companhia Inglesa Norte do Paraná, e começaram todo o projeto, então, de loteamento para formar essa região, vendendo lotes pequenos, médios, grandes, você pagar em 15, 20 anos. E os ingleses, então, montaram um projeto, uma estratégia para vir ocupar aqui. Compraram 515 mil alqueires. É muita terra. Terra fértil, né? Terra muito propícia para a agricultura. E aí começaram a fazer propagandas, Brasil afora, mundo afora, faziam panfletos de propaganda. Venha fazer o seu futuro no norte do Paraná. Venha ganhar dinheiro. Aqui vai ser possível juntar dinheiro com rastelo, ouro verde, café. E faziam propagandas com, inclusive, fotografias. E tinha até uma frase nos panfletos, a gente encontra isso nos arquivos aqui de Londrina. Venha ao norte do Paraná porque aqui não há saúvas. As terras não têm saúvas. Saúvas são as formigas cortadeiras que estavam dizimando os cafezais no interior de São Paulo. Então os cafeicultores, puxa vida, não tem saúva lá? Já ficaram interessados. E muitos colonos que também tinham um sonho de um pedaço de terra, vendo o panfleto, correram para o norte do Paraná. Então a companhia inglesa construiu ali o escritório para receber as famílias que vinham, os compradores. Preparou a chamada jardineira, que era um caminhão adaptado para ser ônibus. Era um protótipo da aviação Garcia, né? Para fazer o transporte do rio Tibagi até Londrina. Abriram uma picada, uma estrada no meio da mata e começaram a atrair para cá, então, as pessoas. Vejam só, Londrina foi projetada para ser a cidade sede de entrada. Mas a cada 100 quilômetros iria nascer uma outra cidade. Eles planejaram assim. Então, Londrina, depois 100 quilômetros a mais, Maringá, mais 100 quilômetros Cianorte, mais 100 quilômetros Umuarama. Então, é todo um planejamento da companhia inglesa. E Londrina foi o ponto de chegada. Chegaram aqui, interessante, né? A primeira comitiva que chegou, a comitiva pioneira, veio para conhecer, veio para demarcar, fincar o famoso Marco Zero. Desembarcaram lá em Jataizinho, cruzaram o rio Tibagi, bem cedo. Saíram, abrindo picada no meio daquela mata. No finalzinho da tarde chegaram ali na região hoje do Shopping Boulevard, perto da rodoviária, onde está o Marco Zero. Já era final do dia, eles relatam. George Smith, que era o chefe da expedição, ele conta. Resolveram abrir uma clareira, fizeram uma fogueira para espantar os animais perigosos, construíram uma barraca e passaram a primeira noite. Batizaram aquele lugar de patrimônio Três Bocas, que existiam 3 nascentes de água ali ao lado. Nascia, portanto, ali tudo que iria ser Londrina, um pouco mais para frente. Foi assim que os ingleses chegaram aqui. Eu vou falar daqui a pouco, né, mas é muito interessante que entre esses ingleses que vieram formar Londrina, existiam protestantes, evangélicos. Nós falamos hoje de manhã, não falamos? Que a Bíblia entrou no Brasil por meio dos ingleses.
que assinaram um tratado de comércio com Portugal e entraram em 1810 no Brasil trazendo a Bíblia. Londrina vai acontecer a mesma coisa. Os ingleses vieram para cá e eles tinham um projeto de tornar essa cidade uma cidade protestante evangélica. Podem notar que os principais templos evangélicos de Londrina estão no quadrilátero central, lugar privilegiado. Isso é raro no Brasil. Geralmente é o templo católico que chega primeiro, constrói-se ali na praça central, e as outras igrejas vão ficando pelas margens. Londrina não. Londrina é uma das poucas cidades do Brasil em que a igreja evangélica nasceu antes da igreja católica. Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. A igreja católica Londrina foi fundada em 1934. A primeira igreja evangélica nasceu em Londrina em 1932. Olha que coisa interessante. A gente vai ver isso na história daqui a instantes. Aqui uma imagem muito representativa do norte do Paraná, o famoso Ouro Verde, né? O Eldorado Cafeeiro. Aqui uma das primeiras imagens de Londrina, do José Giuliani, fotógrafo. Algumas casas, uma centena de casas, não mais do que isso, menos de 100 casas. Ali, a sede da companhia inglesa, o escritório para receber os compradores, aquela estrada lá no meio da mata, levando para Jataizinho. Dependendo do dia, chuvoso, você passar o dia inteiro para chegar em Jataizinho. Foi assim que começou. E aí eu vou para o ponto 2. O nascimento, então, da igreja evangélica em Londrina. Como é que se deu isso? Nós já vimos o papel dos empresários, não foi? Vieram, formaram a região, investiram o capital. Não foi barato comprar do Estado paranaense, né, do Estado brasileiro, essas terras aqui. Mas agora vai entrar em cena um outro personagem importante que será a mulher. E como foi que aconteceu? Em 1932, Maria Teresa Vieira, que era do interior de São Paulo, ela era de Paraguaçu Paulista, evangélica, membro da Igreja Presbiteriana Independente. Lembra que falamos de manhã que os comportores, os missionários levaram Bíblias para o interior de São Paulo? Muitas fazendas foram lugares em que igrejas se formaram. O caso da Igreja Presbiteriana não foi diferente. A igreja entrou para o interior de São Paulo, Campinas, Brotas, Itapeva, a região da Alta Sorocabana, por ali vai. Então, a Maria Teresa morava numa fazenda com o marido e 8 filhos, lá no interior de São Paulo. Eram colonos. Aí o marido ficou sabendo das terras do norte do Paraná. Falou, puxa vida, é a chance que a gente tem. Tem um pedacinho de terra. Não é verdade? Então, ele, como pai, deixou a mulher, os 8 filhos lá e disse, eu vou partir para o norte do Paraná. E veio, 2 meses antes. Chegou aqui, comprou. Já pegou a escritura, a companhia fornecia a escritura, já começou a derrubar ali as primeiras clareiras para começar a construir uma casa, que era um rancho, feito de madeira de palmito, chão batido, para poder receber a família. Então, 2 meses depois, Maria Teresa vai chegar. E é muito interessante, porque ela chegou com os 8 filhos, era primavera, período chuvoso. Já no mês de novembro de 1932. Desembarcou de trem lá nas margens do Tibagi, atravessou de balsa e, com a jardineira da companhia de terras, atravessou por meio daquela mata que eu mostrei agora há pouco aqui. Chegaram aqui no finalzinho do dia, final da tarde. Estava escurecendo. O marido os recebeu e foram para a pensão, a única pensão que havia, e ali passaram a primeira noite. E aí acontece uma coisa interessante. Maria Teresa, chegando antes do jantar, ela conversou com o dono da pensão, do chamado hotel, que recebia ali os viajantes, e disse assim, olha, eu gostaria, se o senhor me permitisse, de fazer uma oração, agradecendo a Deus pela viagem, pelo alimento e consagrando a Deus essa cidade que está nascendo. O senhor me permite? E o dono da pensão permitiu. E ela fez uma oração em voz alta, a primeira oração que se tem registro de Londrina, feita por uma mulher, agricultora. E nascia assim, né, a presença evangélica em Londrina. Mas aí, uma semana depois, ela ficou sabendo, tinha acabado de chegar uma outra família em Londrina, evangélica também. Vinda também do interior de São Paulo, de Santa Cruz do Rio Pardo. E a Maria Teresa logo foi visitar. Convidou o marido, foram visitar a família que acabava de chegar. Aí, já se identificaram, eram evangélicos, e ali já nasceu uma conversa. Mas a gente poderia começar a fazer, então, reuniões aqui nas casas.
A Maria Teresa disse, pode começar na minha casa. Primeira reunião para a gente ler a Bíblia. Aí começaram então a ler a Bíblia, orar juntos e convidar os vizinhos para assistirem. A leitura da Bíblia era uma coisa rara, né? E a gente viu hoje de manhã como que isso era valioso nesse tempo. As pessoas católicas tinham curiosidade para saber o que tinha na Bíblia. E a Maria Teresa foi uma mulher que visitava. Cada família que chegava nova, ela visitava para saber se está precisando de alguma coisa, precisa de um lugar para ficar, precisa, né, de hospedagem para passar a noite. E ela foi conquistando a simpatia dos que chegavam, dos próprios dirigentes da Companhia de Terras. Então, uma mulher muito atuante, muito ativa. Pouco tempo depois, o Herculano Sampaio disse o seguinte, bom, vamos fazer então o primeiro templo? Por que não? Fazer um local para a gente se reunir. E aí ele construiu aquilo que nós conhecemos como o primeiro templo evangélico de Londrina. E eu vou projetar o slide seguinte ali, para a gente ter uma ideia de como é que era esse templo, né? Aqui. Os primeiros evangélicos se reuniam num templo construído por Herculano Sampaio, que chegou com a sua família, que era um rancho feito de palmito. Tinha muito aqui. Chão batido, bancos rústicos de madeira, iluminado por velas ou lampiões. Nascia o primeiro templo evangélico de Londrina. É assim que as primeiras famílias se reuniram e começaram a se reunir. Vamos pôr uma placa lá? Não, não vamos pôr placa, não. Foi isso? Conversaram entre eles, vamos deixar sem placa. E ali começavam então a se reunir presbiterianos, independentes. Logo chegou a família metodista, passou a se reunir também. Depois a família luterana, depois batista. A primeira igreja evangélica de Londrina, portanto, foi uma igreja sem placas, interdenominacional. Não estavam preocupados naquele momento, né? Passaram a fazer um trabalho de evangelização, um trabalho social. A Maria Teresa visitava o único hospital que foi construído pela Companhia de Terras, chamado Hospitalzinho, que depois, mais tarde, vai virar Santa Casa. Ela visitava os doentes. E tinha muita gente que ficava doente, por conta aqui, né, da região ainda estava sendo aberta. Pessoas feridas de animais, peçonhentos, etc. Visitava, acompanhava a família, dava uma assistência. Foi uma mulher extremamente atuante. E ela foi responsável por criar a primeira escola bíblica dominical. Olha que coisa interessante. Fundou a escola bíblica nesse templo todos os domingos. Ela era professora. Tinham duas classes, de crianças e adultos. Ela começava dando aula, né, para os pais e também, depois de um tempo, dava aula lá para as crianças. Ela mesma, sozinha, só tinha ela. Era superintendente da escola dominical também. E acho também, Denis, que eu acho que ela até tocava algum instrumento que a gente não sabe, né? Para poder conduzir os cânticos, os hinos. Que mulher atuante. E era superintendente, ela dirigia. A escola dominical nasceu dessa forma. Aí logo os pais começaram a mandar os filhos. Ah, que legal, meus filhos podem ir lá participar. Tudo era novidade. E assim nascia a primeira escola bíblica dominical em Londrina. Aqui um relato que eu falei, olha que coisa interessante essa citação. Isso aqui foi uma pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado. Estou reproduzindo aqui. Eu acho muito interessante, né? Na primavera de 1932, numa tarde chuvosa, Maria Teresa Vieira chegou com seus 8 filhos às margens do rio Tibagi. E dali seguiram. Né? Desceram de trem e seguiram pela Jardineira até chegar, então, a Londrina. E ali na Pensão Vila Real, vai fazer a primeira oração. Nascia a igreja, portanto, evangélica em Londrina. Essa é a Maria Teresa Vieira. Essa é a mulher que começou tudo. Tem parentes dela ainda hoje na Igreja Presbiteriana Independente, né? Lá da Mato Grosso. Essa mulher continuou ajudando muito os pastores que vieram depois, principalmente o reverendo Jonas Dias Martins. Ela foi uma grande colaboradora. E hoje existe o Lar Maria Teresa Vieira. Foi criado pela Igreja Presbiteriana Independente para abrigar mulheres idosas. E a Igreja Independente homenageou esse lar com o nome de Maria Teresa Vieira. Uma instituição fundada em 1988, que atualmente atende mais de 70 mulheres idosas. Trabalho mesmo, humanitário, de ajuda, de acolhimento, né? Um lar de abrigo para idosas, independente da crença. São ali assistidas como lugar de moradia, no modelo de internato integral.
com alimentação, cuidados médicos e psicológicos, além do amparo espiritual. Então, Maria Teresa continua ainda viva, de alguma forma, fazendo um trabalho em favor da vida na cidade de Londrina. Vou passar para o terceiro e último ponto, para depois a gente fazer uma conclusão geral. As primeiras denominações que chegam, então, a Londrina. Quais são as igrejas que vão se formar aqui? Eu vou começar destacando a Igreja Presbiteriana Independente, porque não tem como. Ela é, de certa forma, inegavelmente, a primeira que deu o primeiro passo aqui. Os metodistas, não sei se tem algum metodista aqui, os metodistas gostam também de colocar, não, mas nós também estamos juntos, né? A Igreja Central Metodista também é a primeira. Eu, quando estou falando para os metodistas, eu dialogo um pouco mais. Eu digo, olha, na verdade nasceram juntos, né? E de fato nasceram juntos. São filhas, igrejas filhas, que nasceram ao mesmo tempo, são gêmeas nesse sentido. Mas olha o que vai acontecer. Aqui vai entrar outro personagem que é muito interessante. É o negro. A presença do negro na Igreja Presbiteriana Independente. Por quê? Porque vai chegar o reverendo Jonas Dias Martins, muito cedo a Londrina, um pastor negro, que marcou a história dessa cidade, considerado o apóstolo pé vermelho. Tem um livro publicado sobre a vida dele, pelo professor Eber, que é um historiador, né, formado aqui na UEL, o apóstolo pé vermelho. Esse eu, de fato, chamo de apóstolo. Esse eu tenho coragem de chamar de apóstolo. É só conhecer a história dele. O trabalho que ele fez em toda essa região norte do Paraná. Aqui em Londrina, um trabalho nos hospitais, o pau evangélico, impressionante. Depois dele vem o reverendo Messias, Anacleto Rosa, que ainda está vivo. Pastor jubilado da IPI, mais de 50 anos de ministério na IPI. Todos nós conhecemos o pastor Messias em Londrina, não é? Homem negro também. Um parênteses, que regia o coral, né? Nossa maestrina, era Delmar, né? Filha do reverendo Jonas Dias Martins, faleceu há pouco tempo, né? Nós até, muitas vezes, a vimos aqui. Fazia parte dessa história, né? Começou com seu pai também aqui. A Igreja Metodista é de 1933. Porque o que aconteceu? Em 1933, resolveram separar as duas igrejas, cada uma vai cuidar do seu rebanho, cada pastor vai cuidar das suas ovelhas, digamos assim. O pessoal até brinca, né? Tem muitos pastores aqui hoje, mas eu vou falar mesmo assim. O pessoal brinca que antes dos pastores chegarem, a igreja estava bem unida, né? Todos juntos. Metodistas, batistas, presbiterianos, todo mundo juntos. Mas aí começaram a chegar os pastores, né? Não, vamos separar o rebanho, o meu rebanho para cá. E aí resolveram formar as igrejas, que aí estão até hoje. Aqui a imagem do pastor Jonas Dias Martins, pastor que perdeu a visão no final da vida, né? E o pastor Messias, que é um sucessor dele. Dois pastores negros que marcam a história de Londrina. Não é algo muito comum, especialmente nas igrejas de tradição protestante, essa liderança negra. Mas é muito importante, porque Londrina tem uma presença negra muito representativa, historicamente falando. Aqui o templo bem conhecido da Mato Grosso, onde a IPI conserva, inclusive a fachada. Isso aqui não pode mexer mais. Historicamente já é protegido pelo patrimônio público. Ainda que tenha lá o Espaço Esperança, está lá esse templo que é histórico, né? É o templo que o reverendo Jonas ajudou a construir. Aqui o templo metodista, conhecido também, bem ali em frente ao bosque. Só passar em frente ao bosque você vai ver também essa fachada protegida. Não se mexe mais. Nasceu junto com Londrina também. E aí eu vou chegar à Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou falar um pouquinho mais dela para a gente poder chegar aqui à nossa igreja local. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela vai nascer um pouquinho depois, mas é da década de 30 também. Eu acho que faço questão de ler aqui alguns dados com vocês. A igreja mãe da IPB em Londrina é a igreja de Sengés. Sengés fica aqui no norte pioneiro, quase fronteira lá com São Paulo. O protestantismo chegou primeiro naquela região. E de lá, em 1935, o reverendo Henrique de Oliveira Camargo ficou sabendo que existiam famílias presbiterianas morando em Londrina. Londrina estava começando, tinha algumas centenas de casas aí. Bom, já tinha crescido um pouco nesse tempo. E ele veio fazer uma visita às famílias presbiterianas. E aí já surgiu a ideia, não, mas por que não começar aqui um trabalho?
Ele voltou ao presbitério dele e disse, olha, vamos mandar alguém para lá. E aí mandaram um seminarista, Rangel Simões. O seminarista veio para cá para começar um trabalho com a família de Pedro Belarmino de Faria e também de Américo Lima, ali na Quintino Bocaiúva, bem lá em cima, né? Na casa. A igreja começou na casa, nos lares, fazendo culto, convidando os vizinhos. E depois, já em 36, um ano depois, deu-se oficialmente a organização da Igreja Presbiteriana de Londrina, na residência. E, né, ali próximo também, nos fundos ali da Sergipe, e posteriormente, logo depois, será transferido ali para a Benjamin Constant, onde está até hoje o templo da Igreja Presbiteriana Central. E este é o primeiro templo da Igreja Presbiteriana em Londrina, de madeira. Madeira é o que não faltava, né? Peroba rosa, você podia usar. Madeira nobre. Olha quanta gente, olha quanta criança. Interessante, né? Nascia a igreja, 1935, 1936, a Igreja Central de Londrina. A igreja mãe de todas as outras. Todos nós aqui, né, vemos daí. Hoje existe o Centro de Adoração, que é um templo enorme lá, da Igreja Central, mas o templo da Benjamin é o templo histórico, que ainda se mantém. Essa será a última igreja que eu vou citar, porque nós terminamos aqui a primeira década, a Igreja Batista. E aqui vai entrar em cena uma coisa muito interessante, que eu queria então citar também, que a história traz. A Igreja Batista de Londrina, que está lá na Avenida Paraná, pastor Glênio, ela nasceu em 1941, oficialmente em Londrina. O trabalho começa em 39 e termina em 41, já com a organização da igreja. Primeiro começou em Biporã, de Biporã veio para Londrina. Mas aqui vai entrar um outro personagem. Nós já vimos o empresário, nós já vimos a mulher, já vimos o negro, agora vai entrar o indígena. Que interessante, o indígena. Às vezes a gente não percebe como que Deus vai trabalhando na história, né? Só um parênteses aqui histórico. Os irmãos, claro, eventualmente andando pelas ruas, aqui vem ainda os indígenas, às vezes nos semáforos, vendendo artesanato, né, os balaios, pedindo alguma coisa. Ainda nós temos uma aldeia aqui de Apucaraninha, com 2.000 e tantas pessoas vivendo lá. São remanescentes da presença indígena na região norte do Paraná, presença caigangue, mas essa presença foi muito grande aqui. Quando chegaram os ingleses, chegaram os colonizadores para ocupar essa região já era ocupada. Isso aqui não era um vazio demográfico. Existiam muitos indígenas vivendo aqui. Os arqueólogos, historiadores, pesquisadores que trabalham o passado, colocam como data de presença indígena aqui em Londrina, norte do Paraná, de 3.000 anos antes do presente. Ou seja, 1.000 anos antes de Cristo. 1.000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos os primeiros grupos indígenas chegando à região que hoje é Londrina. E de onde vieram? Vieram da região asiática. Mongólia, principalmente, fazendo as travessias pelo Estreito de Bering, descendo pelas Américas, chegando aqui na fronteira Paraguai, Argentina hoje, abriram um caminho chamado Caminho de Piabiru, caminho histórico, por onde esses indígenas atravessaram e vieram parar aqui no norte do Paraná. Existiam milhares de indígenas aqui no norte do Paraná, ao ponto da companhia jesuítica fundar uma redução jesuítica aqui em Cambé, no século XVII, uma aldeia foi descoberta recentemente ali na fazenda da Almácia. Então, os indígenas já estavam aqui. Eu gosto de dizer uma coisa sempre. Quando Jesus estava lá, cumprindo o seu ministério, quando ele morreu ali, na cruz, e depois ele entrega uma tarefa aos discípulos e diz, vão e preguem essa mensagem até os confins da terra. Confins da terra. Jesus, certamente, já sabia que existiam povos vivendo por aqui. Quando ele pregava isso lá, esses povos já estavam aqui há 1.000 anos antes dele. E Jesus morreu por eles também. A salvação veio para todos os povos, tribos, línguas e nações. Foi isso que nós lemos no início? Então, a morte de Jesus também foi por eles. E olha o que vai acontecer aqui. Aqui mesmo, no norte do Paraná. Eu vou ler o texto, porque ele é bem representativo.
Na década de 1930, ocorreu algo extraordinário com um casal de indígenas do loteamento de Ibiporã. A esposa teve um sonho em que havia um baú fechado e no qual havia um livro de capa preta. A mulher indígena teve esse sonho. Passado algum tempo, quando visitava a região de Rolândia, ao entrar na casa de uma senhora, a mulher indígena viu o baú e então perguntou: dentro desse baú tem um livro de capa preta, não é mesmo? Lembrou do sonho. E a resposta foi sim. Era uma Bíblia, a qual foi dada ao casal de índios. Após lerem as verdades contidas naquele livro, o casal foi ao estado de São Paulo, no município de Assis aqui, vizinho do nosso estado, e ali conheceram o pastor batista Frederico Vitol. Esse primeiro contato foi o ponto de partida de um grande trabalho missionário sob a liderança desse mesmo pastor. Eles foram para Assis e contaram a história para o pastor batista lá. O pastor ouviu, pediu para eles contar de novo. Não, mas conta de novo que eu... Né? Ficou impressionado com aquilo. O pastor, depois de ouvir a história de novo, falou: não, isso é um sinal. É um sinal. E aí ele decidiu começar um trabalho de evangelização aqui no norte do Paraná. E esse pastor saía de Assis, viajava e começou a fazer reuniões em Ibiporã. Ali estava o local onde vivia esse casal indígena, que passou a frequentar as reuniões, participar daquela igreja que nascia. O trabalho cresceu e depois eles decidiram trazer o trabalho aqui para Londrina. Em 1941 foi então organizada a primeira igreja em Londrina, a Igreja Batista, instalada num salão alugado ali na Rua Rio Grande do Norte, e hoje está lá na Avenida Paraná, desde 1943, com o pastor Glenn, é o atual pastor lá. Meus irmãos, que coisa interessante. Os indígenas foram um sinal de Deus, de que a mensagem, de que o evangelho, de que a Bíblia que nós estudamos hoje de manhã também era para eles. De novo a Bíblia, por si mesma, revelando coisas extraordinárias. Essa é a primeira igreja batista, que a gente conhece bem, né? A fachada, nasceu a partir dessa experiência com os povos indígenas. Esse relato que eu trouxe está, inclusive, na página da primeira igreja batista. Caminho para encerrar. Considerações finais que eu queria deixar para a gente refletir aqui nessa noite. Primeiro, a soberania divina guiando a história. A história não está solta como um barco à deriva no meio do mar. Alguém que está controlando esse tempo, essa história. Paulo, o apóstolo, diz: na plenitude do tempo, Deus mandou Jesus. Plenitude do tempo significa no tempo devidamente preparado. Nada acontece por acaso. Os acontecimentos políticos, históricos, como a gente viu, com os ingleses que vieram ao Brasil, com os ingleses que vieram aqui para o norte do Paraná, por trás disso tudo, tem uma mão maior guiando esses acontecimentos. Eu fico pensando, às vezes, quando leio a história desses primeiros ingleses que chegaram aqui, fico pensando no Lord Lovat, que passou a noite lá em Cambará, e disseram para ele: olha, tem uma fazenda maravilhosa, se você comprar aqui, você não precisa de mais nada. Fico pensando, se ele tivesse comprado aquela fazenda, ficado por lá mesmo, não existiria Londrina. Poderia existir uma outra cidade, certamente iria existir, mas não Londrina. Você resolve ficar lá, investir lá, mas alguém que a gente não sabe o nome, que nunca vamos saber, só vamos saber um dia, quem sabe lá na eternidade. Alguém chegou para ele e disse: vale a pena viajar um pouquinho mais e chegar até a margem do rio Tibagi, eu vou te mostrar uma terra maravilhosa que existe lá. E ele decidiu vir. E decidiu comprar, e decidiu investir aqui. Se ele toma uma outra decisão, não teria existido Londrina, nós não estaremos aqui, não existiria essa igreja. Que história nós estaríamos tendo? Percebe? A decisão de um homem, a decisão de uma pessoa, que escreveu no seu relatório e mandou para os investidores ingleses: invistam, vale a pena. Lord Lovat nunca mais voltou ao norte do Paraná. Só veio uma vez. E veio para tomar uma decisão. Então, a mão divina está guiando a história, guiando os acontecimentos. Segunda coisa importante, Deus usa os diversos personagens. Não importa
a condição. Eu fico pensando na história de Maria Teresa, mulher agricultora, mãos calejadas, mulher simples, mas sabia ler. Olha o protestantismo aí, ensinando a ler. Sabia ler a Bíblia. E na simplicidade dessa mulher, na sua iniciativa, ela tem coragem de chegar aqui diante dos ingleses e pedir licença para fazer uma oração. Eu lembro muito da mãe do Silvio, Dona Alice, que era mais ou menos assim. Dona Alice também era assim, ela chegava em lugar público. Posso fazer uma oração aqui para vocês? Deus usa essas pessoas que a gente não tem ideia. Né? Mulher agricultora, começou uma escola bíblica dominical. Vamos ler a Bíblia, vamos chamar os vizinhos. E tudo começou assim. O negro, os pastores que eu citei, o indígena, o agricultor. Não vou ter tempo de falar isso aqui hoje, vou falar, quem sabe, numa outra data. Né? Os conflitos que aconteceram aqui no Cambé, por causa da Bíblia. Testemunhos de agricultores que distribuíam Bíblias para os seus vizinhos, nas fazendas, para os colonos. Viam Bíblia de São Paulo, eles entregavam, davam de presente. E começava a nascer ali um grupo de família, de culto nas fazendas. A igreja em Londrina também se expandiu, se desenvolveu nas zonas rurais. E aí eu chego aqui para terminar. A história da 5ª IPB de Londrina, completando 45 anos. As famílias que formaram essa igreja são famílias de imigrantes. O pastor falou no início. Interior de São Paulo, Minas. Gente de tudo quanto é lugar vindo para cá. Essa igreja existe por causa destes que migraram para cá. Aqui nessa região conhecida, Gleba Palhano. Isso aqui é uma fazenda, Fazenda Gleba Palhano. Quem que eram os palhanos? Eram agrimensores, que a Companhia de Terras contratou para vir medir as terras aqui. 515 mil alqueires para se medir. Isso aqui saía da barranca do Tibagi e terminava em Umuarama. Para medir tudo isso em lotes, lotear, mapear, fazer escritura, vender. Percebe? Então, os agrimensores palhanos vieram para cá e aí a companhia pagou em terra. Falou, não, o serviço de vocês vou pagar com terra. Vou dar essa fazenda aqui para vocês. Nasceu a fazenda Palhano, Gleba Palhano. Que hoje é a Gleba Palhano, né? Onde está a igreja, aqui, 5ª igreja, onde o trabalho de Deus é feito. Também nesse sentido. Mulheres e homens se dedicaram a essa obra. Mulheres e homens se dedicaram a essa obra. Quantos que trabalharam aqui desde o começo? Pessoas simples, pessoas que vieram do sítio, migraram do campo, estão aqui hoje na cidade, estão aqui nessa igreja, há muitos anos, muito tempo. Eu conversava essa semana com o Márcio, né? O presbítero Márcio ali, nosso contador, e ele me mandou gentilmente algumas fotos. E eu queria mostrar aos irmãos. A imagem é antiga, né, Márcio? Então não é de uma qualidade tão boa. Mas essas imagens começam a mostrar para a gente como foi o começo de tudo por aqui. Desde quando começou o trabalho, que era lá embaixo, né? Arco-Íris, é um bairro ali. Daí o nome Arco-Íris no início. E agora a 5ª igreja. Começou lá. Os irmãos vão começar a lembrar de algumas famílias, alguns rostos aí, certamente, que eu não conheço a todos. Né? Jeremias Langame, presbítero. Esse eu conheci, esse eu lembrei quando eu vi essa imagem. Aqui também, olha lá, novamente. Outros irmãos. Essa imagem me impressionou bastante, viu, Márcio? Que é o jipe do pastor Jofre Botão, reverendo Jofre Botão, que andou por esse norte do Paraná inteiro aqui. O jipe que tinha uma frase, o missionário, né? Está guardado lá no museu da igreja em Campinas. E tinha que ser jipe, porque naquela época, hein, pastor Denis, não é jipe, não tinha jeito. Ele andava por tudo, por todos esses lugares. Meu avô, que é presbítero, foi um dos fundadores da igreja presbiteriana ali em São Geraldo da Serra, ele hospedava o pastor Jofre na casa dele. Eu era bem pequeno, mas muito pequeno, na idade desses meninos que estão ali.
mas eu lembro muito dele ainda. Eu não esqueço o reverendo Joffre. Quando chegava com aquele jipe, que era uma novidade, né? Andou por aqui. Nessa imagem, acho que está ali também o reverendo José Rodrigues de Lima, me parece. Reverendo Joffre. Temos aqui algumas pessoas que são históricas. Aqui é o início das obras. Literalmente pegando, pondo a mão na massa, né? Aqui também. Eu lembro ali do Edmilson, eu acho, que está ali, mais ao centro. Tem outros atletas ali, que talvez estejam por aqui, que eu não estou conhecendo. Aqui já começava a aparecer o templo, né? Pastor Paulo Sérgio me trouxe para ver quando estava mais ou menos assim, eu acho. Ele trouxe aqui para conhecer o templo, estava construindo na época. Aqui já as primeiras pessoas. Interessante, né? O templo, depois as pessoas. A igreja que vai ocupar o templo. A igreja ocupa o templo. Também pastor Paulo Sérgio e outros mais ali, né? Jonite, se eu não estou enganado. Marcos Martins também? Isso. Eu queria citar esse versículo de novo. Porque alguns desses aqui já não estão mais conosco. O presbítero Jeremias Langame. Eu vi o filho dele entrando já hoje aqui. Tocando, está ali. Eu me lembrei muito dele. E também tem uma história na região aqui, né? Um presbítero. Deu a vida, né, pelo trabalho aqui. O filho do reverendo Joffre, Jonite. Quantos outros que eu não lembro o nome agora, mas construíram, colocaram o seu tijolo, doaram o seu dinheiro. Eu vi pessoas vindo trazer oferta aqui. Essas pessoas também doavam o seu dinheiro, deixaram aqui. E hoje de manhã nós lemos, o semeador saiu a semear. Essas pessoas semearam o seu tempo, né, doando ali o seu trabalho manual, doando dinheiro, recurso, fazendo um sacrifício, para que a igreja pudesse chegar onde ela chegou hoje. Como estão essas pessoas que já chegaram à casa do Pai? O texto do Apocalipse diz, elas estão lá, de todas as tribos, povos, línguas, nações, diante do Cordeiro. E olha que coisa impressionante, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Essa é a história de quem já trilhou por aqui. É assim que eles estão hoje, com vestes brancas e palmas nas suas mãos. Deixar a semente. O Evangelho está frutificando e continuará salvando vidas. Parabéns, Quinta Igreja Presbiteriana de Londrina, pelos seus 45 anos. Deus abençoe. Mensagem que salva.